Que música é essa? Esta música é porque hoje, no canal Board Sagas, temos uma surpresa para os senhores. Unboxing de X-Men Gambit do Marvel Champions. Aguardem a vinheta. Vamos fazer esse unboxing juntos. Então, pessoal, estamos de volta com aqui o canal Board Sagas neste sábado, tá? Temos aqui, tá? O Hero Pack, né? A expansão do Gambit, ou seja, agora nós vamos poder incluir nas nossas partidas de Marvel Champions o herói Gambit dos X-Men. Tá? E vamos fazer agora aqui um unboxing, tá? Enquanto eu abro isto daqui, vá dando o seu joinha, o seu like e compartilhe. Opa, vamos cuidar para não amassar aqui, tá? E se inscreva. Opa! Tem alguma coisa aqui, só um momento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque no momento nós temos 177 inscritos e queremos chegar a 1000 para monetizar o canal. Certo? Então, como eu falei em vídeos anteriores, né? A minha prima Juliana, ela veio da Suécia e me trouxe, né, Marvel Champions, né, para o canal. Então, se isso está aqui, eu tenho que agradecer a ela, tá? Então vamos fazer esse unboxing, certo? Então, o que vem dentro? Vem dentro aqui baralho de cartas para você jogar com o Gambit, certo? Então aqui atrás fala, só mostrando para vocês aqui, tá? Este pacote de 60 cartas inclui um deck pré-construído do Gambit, com novas cartas que podem ser usadas em um deck de Marvel Champions. Um novo conjunto modular, tá, que pode ser adicionado a qualquer cenário, e o Nemesis, né, e o Nemesis do Gambit, que é a Bela Donna, certo? Aqui atrás vem, né, aqui esse pacote aqui vem, aqui temos um insert, certo? Vem um pôster com uma imagem ampliada do personagem, né? Então vem um mini pôster do Gambit, como vocês podem ver aqui, tá? E vem aqui algumas coisas, tá? Sobre o novo pack, certo? Que é o pack de herói do Gambit. Então falar aqui, criado no submundo de Nova Orleans, como parte da Guilda dos Ladrões, Remy LeBeau, foi deixado para trás deixou para trás uma vida de crime para se juntar aos X-Men. Agora ele usa seus poderes mutantes para carregar de energia itens com energia explosiva enquanto luta o mal como herói Gambit, tá? Então, este Hero Pack vem com tudo que você precisa para jogar com o Gambit em Marvel Champions, tá?
incluindo um deck pré-construído, que a gente já pode tirar daqui e já sair jogando com ele, tá? Para ser o primeiro jogo com Gambit, pegue todas as cartas que precedem um divisor, tá? Que tem nele aqui, a carta divisora, e siga o setup de instrução e aprenda a jogar. E aí no reverso dessa carta divisora vem ali, bem, um momento, no reverso da carta vem o deck list, né, a lista de cartas completa para o deck inicial, tá? É adicionado também algumas palavras-chave novas, tá? Piercing, tá? Um ataque com Piercing, tá? Ele descarta um estado de Tough do inimigo que ele ataca, né? Quando você tem uma keyword Piercing, um ataque com Piercing, ele descarta qualquer carta de status do alvo, do ataque, antes de causar dano. Então, por exemplo, se você vai atacar se você vai atacar um alvo com Tough, Marvel Champions, você descarta aquela carta de Tough e aí causa o dano, né? E só para explicar, tá? Esse vídeo supõe que você viu os vídeos anteriores de Marvel Champions. Eu vou deixar o vídeo que fala sobre as regras na descrição desse vídeo, tá? E para você entender aqui mais do que a gente está falando, tá? Também tem a nova palavra-chave Ranged, tá? Que ela é um ataque com Ranged, ignora a palavra-chave Retaliate, né? O Ranged é aquilo, você causa um ataque e aí você tem Retaliate 1, 2, 3, né? Se o alvo sobreviver ao ataque, ele te causa aquela quantidade de dano. Tem também a palavra-chave Team Up, nova, tá? Tá, uma carta com essa palavra-chave, né? Deixa eu ver o que mais. Tá. A palavra-chave Team Up, ela nomeia 2 personagens. Para você incluir uma carta com Team Up, você tem que ter na sua identidade um dos personagens que tem um dos 2 nomes no Team Up. Adicionalmente, uma carta com Team Up não pode ser jogada a menos que ambos os personagens nomeados, né? Então, por exemplo, você pode ter, por exemplo, que nem eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês têm uma carta do Team Up, Gambit e Vampira, certo? Para você ter essa carta no seu deck, você tem que você tem que estar jogando como Gambit ou como a Vampira. E você não pode jogar essa carta se você não tiver uma outra pessoa jogando como Gambit em jogo, ou se a aliada Vampira não estiver em jogo, tá? Então é isso que significa o Team Up, né? Então, por exemplo, se eu tenho o Gambit, estou jogando como Gambit, e outra pessoa está jogando como a Vampira, ou se eu tenho um aliada Vampira em jogo, ou se outro jogador tem a Vampira em jogo como aliado, né, eu posso jogar uma carta com Team Up. Nova palavra-chave, vilanoso, vamos dizer assim, né? Quando um Minion com Villainous é ativado, você dá para ele uma carta de boost virada para baixo do topo do contra deck. Então é um Minion que se comporta como um vilão. Ele vai causar, por exemplo, ele vai ativar dando um ataque, ele vai causar 2 de ataque, mas aí ele vai ter mais pontos de dano na ativação e outros efeitos. Ou, por exemplo, ele vai fazer um scheme para tanto, ele vai adicionar também o adicional do boost no scheme, que nem o vilão, é um Minion que se comporta como vilão. Quando você resolve a ativação do Minion,
Vire a carta de boost para cima e aplique os ícones de boost aos stats do Minion para ativação, que nem você faz com o vilão. Se a carta de boost tem uma habilidade de boost, resolva seus efeitos, descarte a carta de boost igual a ativação. Então é um Minion, né? É um Minion que ele age como um vilão, tá? Aqui também tem algo sobre a estratégia do Gambit, tá? A estratégia de Gambit gira em torno de gastar contadores de carga ao aumentar a quantidade de dano causado pelos seus eventos de ataque. Use a habilidade Charge the Card e sua aceleração molecular, o seu recurso chamado aceleração molecular, para colocar os contadores nele. Então, ative a atividade Throw the Card de Gambit quando você jogar Royal Flush para aumentar, né, a quantidade de dano feita pelo ataque. Se há ameaças demais no main scheme, vire para a forma de Alter Ego e use a carta Creole Charmer ou a habilidade inata dele, Thief Extraordinário, para tirar a ameaça do main scheme, tá? Enquanto você estiver no aspecto de justiça, use Breaking Item para remover a ameaça na sua forma de Alter Ego. Pague pelo evento de Thwart, né? Os eventos de Thwart eles tiram a ameaça do main scheme com Paixão para a Justiça e use o upgrade Operative Skill para melhorar até 2 de ameaça adicional. Então, algumas dicas de estratégia, tá? Então, agora eu vou abrir aqui então um pacotinho, tá? E nós vamos, depois da vinheta, vamos ver carta por carta, tá? Aqui vamos dar uma analisada nesse personagem aqui, tá? Que este aqui é um vídeo de unboxing, então é só para a gente conhecer a nova expansão, tá? Que em seguida nós vamos estar utilizando ela no canal. Então aguardem aí só um momentinho e já voltamos. Certo, então pessoal, então temos aqui um Gambit, então tá, vamos começar pela carta de herói dele, vamos começar pelo lado de Alter Ego, né? Você começa o jogo como Alter Ego, tá? O Alter Ego do Gambit é o Remy LeBeau, tá? Ele tem 3 de recuperação e é um mutante ladrão. O tamanho da sua mão começa em 6 e você tem 9 hit points, certo? Então ele tem ali Thief Extraordinaire, né? Extraordinaire, né? No francês, né? Ação Thwart, tá? Então ele já sai com uma característica bem rara nos heróis de Marvel Champions, que é ele ter uma ação de Thwart como Alter Ego, que é onde você está mais vulnerável a colocar esquemas, né? A ameaça no esquema principal. Eu posso exaustar o Remy LeBeau e olhar as 2 cartas do topo do deck de encontro e eu descarto uma daquelas cartas. Eu removo a ameaça de um esquema igual ao número de ícones de boost naquela carta. Então eu posso então olhar, eu vou saber o que é que vem, né, no deck de encontro, já, né, no topo, e ainda eu posso descartar alguma fora e dessa forma eu já vou tirando ameaças, né, deixa eu ver uma coisa aqui. De qualquer esquema, né? Um esquema lateral, um side scheme ou mesmo o esquema principal. No lado heróico,
Ele tem 1 de Thwart, 2 de ataque, 3 de defesa, então ele é um herói muito bom para jogar no aspecto de defesa também, tá? Ele é um ladrão e um X-Men no lado herói, e ele tem habilidade... também tem... isso. E ele tem a habilidade Charge the Card, tá? Com ação, uma vez por round... Deixa eu pigarrear, tá? Uma vez por round eu posso colocar um contador em cima do Gambit, tá? Um contador de carga. E para que ele serve? Aí vem a habilidade de baixo, o Throw the Card, que é um interrupt, tá? Quando eu jogar um evento de ataque, ou seja, antes de resolver, eu posso remover até 3 contadores de carga do Gambit. Aquele evento, né, ele vai causar mais 1 de dano para cada contador removido. Então, por exemplo, se eu faço um ataque que dá 3 de dano e ele tem 2 contadores de carga, eu posso remover mais 2 e dar 5 de dano. Então ele melhora os eventos de ataque, né? Como aquilo. O que o Gambit faz, né? Ele pega a matéria inorgânica, energiza ela, atira nas coisas e aquilo vira um explosivo, né? Representando isso que o Gambit faz, certo? Né? Tanto nos quadrinhos quanto no filme do Deadpool também, que aparece o Gambit, certo? Aí agora, aqui ó, eu vou mostrar aqui, ó, tá? O baralho pré-construído dele, tá? Baralho pré-construído dele, incluindo também a obrigação. Eu vou separar aqui a obrigação e as cartas de Nêmesis, tá? São essas aqui. O baralho mesmo do Gambit é isso aqui, ó, tá? O baralho pré-construído inicial, tá? Aí vem aqui essa carta que tem aí a composição desse deck, tá? Aqui. E vem também um aviso, tá? Que diz que as demais cartas que vêm depois não fazem parte do deck inicial pré-construído do Gambit, certo? Então vamos dar uma olhada no deck pré-construído do Gambit. Então aqui, ó, primeiro vamos começar aqui, ó, tem o bolo de cartas exclusivas de herói, que são essas aqui, tá? Então o Gambit é obrigado a sempre jogar com esse conjunto de cartas aqui. Então vamos ver uma coisa. A primeira carta é um aliado, que é a Rogue, Anna Marie, né? Tem 2 de Thwart, 2 de ataque, 3 de vida, tá? Ela tem os atributos aéreo e X-Men, tá? Diz aqui, reduza o custo para jogar Rogue por cada contador de carga na sua identidade. Então ela custa 4, mas dependendo da quantidade de contadores de carga que o Gambit tiver, você pode pagar menos. Inclusive, se ele tiver 4 contadores de carga, ela não custa nada para pôr em jogo. E ela tem Toughness, né? Ela entra com Tough, significa que o primeiro dano que ela tomar, ela não toma dano nenhum, ela só perde o Tough. E também tem a fala dela aqui. Eu não posso levar esse Cajun louco a lugar nenhum, tá? Então essa aqui é a primeira carta. Depois nós temos a Guilda dos Ladrões, que é um suporte, que traz uma ação de alter ego, tá? Depois que você resolver a habilidade Thief Extraordinaire, né, que é aquela habilidade do Gambit de tirar a ameaça de um esquema na forma de alter ego, você pode remover 1 de ameaça de um esquema. Então ele faz o Thief Extraordinaire dele e depois, na forma de alter ego, ele ainda pode remover mais um esquema. Se isso remover o último esquema, a última ameaça daquele esquema, compre uma carta. Então, melhora a habilidade de alter ego dele, né, a Guilda dos Ladrões, e ainda pode ser uma fonte de compra de carta. Nós temos também
o bastão do Gambit, tá? Que é um Hero Interrupt. Quando o inimigo atacar, não te importa se ataca você ou não, quando o inimigo atacar, exauste o bastão do Gambit, cause 1 de dano àquele inimigo. Então, por exemplo, ele está atacando você, um aliado ou outro jogador, outro personagem em jogo, vai lá o Gambit com o bastão dele e dá 1 de dano no inimigo. Aí fala ali embaixo, 1 de custo também. Você quer lutar com Gambit? Gambit, tentando falar o francês, né? Porque ele é da etnia Cajun, né? Que são os colonizadores franceses lá da região de New Orleans do sul dos Estados Unidos, certo? Ele também tem a armadura da guilda do Gambit, tá? É uma armadura item de 1 de custo. Resposta do herói, né? Então você tem que estar na forma de herói. Depois que Gambit defender contra um ataque e não tomar dano, a gente pode exaustar essa carta para aprontar Ready Gambit, né? Então se ele está virado, a gente pode desvirar se ele tiver essa carta em jogo, defender e não tomar nenhum dano. Tá? Então isso aqui é mais para você poder defender e poder continuar usando as suas ações básicas na próxima fase de herói. Tá? Membros da guilda de ladrões usam uma armadura customizada para se proteger a si mesmo dos assassinos. Tá? Né, até agora foram cartas que só tem uma cópia, né, no deck. Agora vamos ver algumas cartas que tem múltiplas cópias. Nós temos 3 cópias dessa carta carregada, Charlie Card, que é o primeiro evento. É um ataque, é um superpoder, custa 2, tá? Então aqui já entra, né? Aqui a gente já começa a usar a habilidade do Gambit, dele gastar as fichas de carga que você põe em cima dele para melhorar os ataques. Então nesse ataque ele já causa 4 de danos ao inimigo. Para este ataque, se Gambit usou a habilidade Throw the Card, se ele removeu ao menos um contador, o ataque ganha Ranged. Então, por exemplo, se o inimigo tem retalhar, você ataca o inimigo com retalhar, tira um contador de carga, você já não recebe o retalhar com essa carta. Se você retirar 2 contadores, este ataque também ganha piercing, né? Ou seja, você tira do vilão o tough, se ele tiver, e causa dano. E se você tirar 3 contadores, esse ataque também ganha overkill. Então overkill se você ataca um minion e você causa excesso de dano, o excesso de dano vai no vilão, né? Esse que é o overkill, certo? Então é uma carta que tem no Gambit potencial de causar até 7 pontos de dano, né? Você pode tirar até 3 marcadores dele para um ataque, né? Para uma carta de ataque. Mas, e se eu tiver 4? Bom, vai ficar uma sobrando ali para a próxima carta de ataque que você jogar, né? Então é isso, tá? É um ataque que pode ser melhorado com a habilidade do Gambit de aumentar o dano de ataque com os seus marcadores de carga. Você também aqui tem 2 cartas de Royal Flush, tá? É bem adequado, né? Primeira expansão de Marvel Champions, que é um card game, a gente tá falando do Gambit, né? Que o poder dele envolve atirar cartas explosivas nos outros, né? Então, literalmente, você está jogando cartas explosivas, né? Então, aqui é um Royal Flush. É um evento que custa 3, tá? É um ataque super power, também um ataque de super poder. É uma ação de ataque também, então você pode usar com a habilidade do Gambit.
Aí diz assim, ó, coloque um contador de carga no Gambit. Primeiro você põe um contador de carga. Então eu vou dizer assim, ó, o Gambit não tem nenhum marcador de carga. Ele vai ter um pelo menos para esse aqui. Aí fala, cause 0 de dano ao inimigo, cause 0 de dano ao inimigo e cause 0 de dano ao inimigo. Nossa, que estranho. O que quer dizer isso? Bom, a habilidade do Gambit aumenta a quantidade de dano. Então você sempre vai contar que você vai estar utilizando essa carta tirando marcadores do Gambit. Até 3 marcadores do Gambit. E fala aqui, para cada instância, né? O Gambit fala que para cada... causa mais 1 de dano para cada contador de dano removido. Certo? Então, para cada um desses, cause 1 de dano, cause 1 de dano e cause 1 de dano, é mais 1 de dano. Então, se você tiver um marcador, tirar um marcador do Gambit, essa carta vai causar 3 de dano no inimigo. 2 marcadores, 6 de dano. 3 marcadores, 9 de dano. Então, essa é uma carta que potencialmente pode, por um custo de 3 recursos, causar 9 de dano ao inimigo. Tá? Aí nós temos uma agilidade natural, 2 cópias, tá? É um superpoder também de defesa. Não tem opção de herói na defesa. Então, geralmente, tirando algumas exceções, isso vai acontecer quando? Vai acontecer na fase do vilão. Quando você defender contra um ataque, coloque um marcador de carga no Gambit. Para cada marcador de carga no Gambit, ele ganha mais 1 de defesa para aquele ataque. Então, ou seja, o Gambit ele tem 3 natural de defesa. Se depois de você jogar essa carta, ela custa 0, né, de recursos, né, você só joga ela quando você estiver defendendo. Vamos dizer que o Gambit tem, quando ele vai defender, ele tem um marcador de energia. Aí você joga essa carta e vai ficar com 2. Aí você vai somar esses 2 com 3 de defesa dele, ele vai defender para 5. Então essa agilidade natural, ela é uma carta que casa muito bem com quem? Com a armadura de guilda do Gambit. Tá? E também, ou seja, é uma carta que possibilita ele sair ileso de um ataque, dependendo de quantos contadores de carga ele vai ter nele próprio. Então é também uma carta que torna o Gambit um bom personagem para você jogar com ele com aspecto de defesa, com aspecto verde, tá? Aí nós temos 2 cartas que você joga na forma de alter ego, que é o Creole Charm, né? Que é o sedutor creole, que é a etnia dele, é um creole, né? É um francês americanizado lá de Nova Orleans, vamos dizer assim, certo? Então, ele tem uma ação de alter ego, remova 3 de ameaça de um esquema, então uma ação de thwart. Se ele remover se ele remover, né, a última ameaça, se você acabar com o side scheme ou tirar a última ameaça do esquema principal, você deixa o vilão confuso, tá? Aí tem uma frase aqui, só dizendo, né, custa 2 recursos. Aí fala aqui embaixo, como eu posso ser o ladrão quando você é aquela que roubou meu coração, Chérie, diz o Gambit, né? Então, beleza. E tem uma carta de recurso especial, tá? Aceleração molecular, que ela serve como recurso. Ela gera recurso de energia e recurso de luta, tá? 2 recursos, então. Quando você joga essa carta como herói, tá? Quando gastar essa carta como herói, eu posso colocar um marcador de carga no Gambit. Então você paga por algo e já vai gerando um marcador de carga no Gambit. É outra coisa que você pode, né? Sem contar, né? Não se esqueçam que o Gambit, uma vez por turno, ele pode colocar um marcador de carga dele por turno, tá? Então essas aqui são as cartas de heróis, cartas que quando você jogar com Gambit,
100% do tempo você vai ter essas cartas no seu deck. Agora ele vem com um deck pronto para jogar no aspecto de justiça. Então nós temos essas cartas aqui amarelas do aspecto de justiça, que é aquele aspecto que foca em retirar a ameaça dos esquemas em jogo, tá? Então nós temos um aliado, o Bishop, o Lucas Bishop, é um aliado que custa 3. Tem 2 de Thwart por 1 dano sequencial e 0 de ataque por 2 dano sequencial. Ele tem 3 de vida, é um X-Men e apresenta uma resposta. Depois que um inimigo ataca, você coloque um contador de energia aqui. Para quê? Aí, interrupção. Quando o Bishop atacar, remova cada marcador de energia dele. Para cada contador descartado dessa forma, ele ganha mais 2 de ataque, no máximo de 6 de ataque. O que significa? Então, o Bishop ele gosta que você seja atacado. Cada vez que você é atacado, você coloca o marcador dele. E aí, quando o Bishop atacar, ele você vai tirar todos os marcadores de energia do Bishop e causar nesse ataque até 6 de dano no inimigo que ele atacar, né? Seja Minion ou o próprio vilão, né? Então ele é um cara que quer ser carregado aí durante um tempo, né? Para depois dar um ataque forte, certo? Para os decks que usam aspecto de justiça, tá? Depois vem um outro aliado de justiça, que é a Dazzler, ou a gente conhece talvez ela como Cristal aqui, não sei. Acho que é Cristal em português, mas Dazzler custa 4. Alison Blair. Ela tem 2 de Thwart por 1 dano consequencial. 2 de ataque por 1 dano consequencial. É uma X-Men. 3 de vida. Bem simples a habilidade dela. Ela entra em jogo e deixa o inimigo confuso. E é isso. E ela tem ali escrito: todo esse barulho, esta cidade é uma sinfonia e eu sou o seu alto-falante, né? Aí depois nós temos 3 cópias, eu acho, do upgrade Operative Skill, tá? É um upgrade, é uma melhoria, tá? Que tem um atributo de habilidade. Ele usa 3 contadores de operação. Você só máximo 1 para o jogador, então você pode ter apenas, mesmo que você não pode colocar mais de uma dessas em jogo, tá? E é um interrupt. Quando você fizer um Thwart, não importa qual Thwart, por carta ou básico, remova um contador de operação daqui. Aquela ação de Thwart vai remover uma ameaça adicional. Então isso aqui serve para você melhorar as suas ações de Thwart, tá? Você tem 3 cargas, depois isso aqui vai fora. Aí você tem Stealth Strike, 3 cópias, ou também um ataque furtivo. Custa 3, é uma ação, é um ataque, ação de herói de ataque. Também você pode usar então, a habilidade do Gambit com essa carta. Cause 4 de dano ao inimigo. Se aquele inimigo for derrotado por este ataque, se o Gambit talvez for bem carregado, talvez você consiga, você ainda remove 2 de ameaça de um esquema, né? Então é um ataque que ainda pode tirar esquemas, ameaças dos esquemas. Aí diz aqui a frase: houve um tempo para há um tempo para procurar scrapping e há um tempo para se esgueirar. Agora é um tempo para um pouquinho dos dois, diz o Wolverine, que está na arte da carta, tá? Aí nós temos 3 cópias de um outro evento, Break and Entering, quebrando e entrando.
Jogue apenas se você tiver a identidade de espião ou ladrão. O Gambit é um ladrão. Existem outras expansões, como por exemplo a da Viúva Negra, em que ela também é uma espiã. É uma ação de thwart, tá? Remove 3 de ameaça de um esquema. Bem simples. Mas olhem só, não é uma ação de herói, é uma ação. Então é uma carta que você pode usar mesmo se você estiver na forma de alter ego, o que combina bastante com o Gambit. Então é uma carta que tem esse aspecto meio raro nesse jogo, tá? Aí você tem 2 cópias de uma carta de recurso, Paixão pela Justiça. Você pode ter até 2 dessas cartas no deck. Interrupção, quando você gastar essa carta para jogar um evento de thwart, aquele evento remove 1 de thwart adicional, tá? Então é um recurso que quando ele gera um recurso coringa, quando você gera um recurso com essa carta aqui, você melhora o seu evento de thwart, você tira mais ameaça do esquema. Agora nós temos aqui as cartas básicas, né, as que podem ser usadas em qualquer aspecto, tá? Que também fazem parte do deck pré-construído do Gambit. Então, primeiro nós temos um aliado. Nós temos aqui o Professor X, o Professor Charles Xavier, carequinha, ali na sua cadeira de rodas. Ele causa 3 de thwart por 1 dano consequencial e tem 0 de ataque por 1 dano consequencial. 3 de vida. Ele tem os atributos Psionico e é um X-Men. Resposta forçada. Depois que o Professor X entra em jogo, escolha um. Confusa o vilão, de stun em um minion, ou apronte um personagem X-Men, né? Seja sua identidade, a de outro jogador, ou um aliado, né? De um personagem. Até o fim do turno, se o Professor X estiver em jogo, descarte. Então ele é como se fosse uma espécie de Nick Fury X-Men, só que mais voltado para confundir o vilão e para os X-Men, né? Ele não é tão genérico quanto o Nick Fury. Interessante, né? Para colocá-lo sempre num deck de X-Men. Aí você tem a Mansão X, que é um suporte, custa 2 de recursos, é uma localização dos X-Men, é uma ação para quando você estiver na forma de alter ego. Então o Gambit aqui está vindo com bastante cartas para jogar na forma de alter ego. Ele é um cara que quer jogar bastante na forma de alter ego, como Remy LeBeau, né? A gente pode exaustar a Mansão X para curar 1 de dano de um mutante, de um personagem que seja mutante ou um X-Men. Qualquer personagem cujo alter ego tenha o atributo de mutante pode ativar esta habilidade. Então é legal se você tiver com outro personagem ou outro jogador que seja um X-Men em jogo, ele pode fazer no turno dele, ele pode utilizar esta habilidade aqui, tá? Aí você tem a Bela e o Ladrão, é um evento que custa 2, é um evento de ataque de thwart, é um team-up do Gambit e da Vampira. Você só pode ter um dele no deck, tá? Então, ou seja, né, a Vampira ela tem que estar em jogo para você usar essa carta. Então, usa ataque thwart. Cause 4 de dano no inimigo e remova 4 de um esquema. Muito forte, então, né? Os dois ali dão um beijo e causam na mesa um estrago, causando 4 de dano no inimigo e removendo 4 de ameaça de um esquema. Você também pode usar o Troll the Card do Gambit junto com esta carta aqui. Você também, aí nós temos 3 cópias de uma carta de ataque, que é o Hit and Run, tá? Custa 3 recursos,
uma ação de herói, Attack Thwart, cause 2 de dano no inimigo e remova 2 de ameaça de um esquema, né? Então é como se fosse a metade da Belo e Ladrão, a carta anterior, né? Aí fala aqui, você ficaria surpreso com quantos problemas você pode resolver com uma rajada de plasma controlada, diz o Havok, que é outro X-Men, certo? Aí você tem como evento também Educação Mutante, que custa 0, tá? A gente só pode jogar essa carta se a nossa identidade tiver o atributo mutante. Ação de alter ego, então nós temos que fazer na forma de alter ego. A gente pode escolher até 2 cartas de identidade específicas na pilha de descarte e embaralhá-las no nosso deck. Tá? Então a gente pode pegar qualquer uma dessas cartas específicas do Gambit e reembaralhar no deck se estiver na pilha de descarte. E ainda, se a Mansão X estiver em jogo, nós ainda compramos uma carta. Né? Então ela é meio um combo e também ajuda, né, você ter aí as suas... Geralmente as melhores cartas são as suas cartas específicas, né, porque são aquelas cartas projetadas que representam, né, as coisas mais intrínsecas aí do seu personagem que você está jogando. Aí vem interessante, né? Nós temos a carta Energia, Gênio e Força. As 3 cartas elas vêm com uma nova arte interessante, né? Uma arte temática dos X-Men. Energia, nós aqui com a Fênix, Gênio com Fera e Força, acho que esse aqui é o Gentil, eu acho, né? Um mutante. E é isso. Então, isso aqui tudo é o deck pré-construído do Gambit, tá? Vou dar uma paradinha, tá? Agora. Esse vídeo vai sair um pouco mais grande que normal, porque eu queria fazer um bom unboxing bem detalhado com esse vídeo aqui, tá? Vamos falar a seguir das outras cartas, que são as cartas de obrigação e as cartas de obrigação e as cartas de Nêmesis do Gambit e as outras cartas que vêm junto. Já voltamos! Certo, então, pessoal, vamos lá agora falar aqui nessa parte final do vídeo das outras cartas aqui, tá? Nós temos então as cartas do Gambit para o deck de encontro, né? Então fundo laranja, tá? Temos a sua obrigação, tá? Negócios da guilda, tá? Quando isso aqui for revelado, né, você dá ele ao jogador do Gambit, né, do jogador do Remy LeBeau, aí com uma ação de alter ego, né? Qual é o nome dessa carta? O nome dessa carta é que ela é uma carta com sinal de Hazard, então ela vai dar sempre uma carta mais de encontro, começando pelo primeiro jogador, até você se livrar dela. Então você exausta o Remy LeBeau e gasta um recurso de energia para remover essa carta do jogo. Então ela não é que nem as obrigações típicas lá do jogo base, onde você precisa virar para o alter ego, né? Quer dizer, você tem a opção de virar para o alter ego naqueles casos e exaustar o alter ego para se livrar daquela carta. Aqui não, ela vai ficar enchendo o saco até você passar para a forma de alter ego, exaustar o seu personagem e pagar um de recurso de energia para se livrar dessa carta. Senão você vai sempre ter uma carta de encontro a mais aí na fase do vilão. Aí, se você for azarado bastante para topar, né, com
O Nemesis dele é a Belladonna, tá? Um Minion com 2 de esquema, 3 de ataque, 5 de vida, tem os atributos Assassino e Elite. Tem aqui as palavras-chave Quick Strike, né? Então se você está na forma de herói, quando você tirar ela já ataca você. E Toughness, né? Ela já entra com uma ficha de Tough. E seu ataque tem uma resposta forçada. Depois de Belladonna atacar e derrotar um personagem, muito provavelmente ela vai acabar derrotando um aliado seu, se você for muito azarado você mesmo. Coloque 2 de ameaça no main scheme e seu meu celular tocando quando eu estou gravando o vídeo, né? Então, se ela ataca e derrota um personagem, né? Geralmente ela já entra e já causa um ataque. Se ela ataca e derrota um personagem, você coloca 2 de ameaça no esquema principal. Então esse é o negócio dela, né? Ela já entra com uma boa assassina matando, né? Aí você tem o esquema do conjunto de Nemesis, a Guilda dos Assassinos, é o side scheme. A Guilda dos Assassinos jurou matar Gambit e o resto da Guilda dos Ladrões, então tem alguma coisa rolando entre a Guilda dos Assassinos e dos Ladrões, tá? É um esquema que entra com 4 de ameaça. Tem um ícone de aceleração, então vai aumentar o número de ameaças colocado na primeira fase lá do turno do vilão no esquema principal. Resposta forçada: depois que um Minion assassino ataca e derrota um personagem, coloque 2 de ameaça aqui. Então, tá vendo, né, que com o negócio desse conjunto aqui de cartas do Nemesis, do Gambit, matar os personagens e colocar ameaça nos esquemas, né? O mesmo tema continua, né? Tem 2 cópias de Assassino da Guilda. 1 de esquema e 2 de ataque, 2 de vida, é um assassino também com Quick Strike, já entra atacando, tá? Resposta forçada: depois que o assassino da guilda entra e derrota um personagem, coloque 1 de ameaça no main scheme, né? Então a versão júnior lá da Belladonna, vamos dizer assim. E por último você tem a carta Tentativa de Assassinato, Assassination Attempt, né? É uma traição, treachery. Quando revelado, cada Minion assassino ataca você, mesmo se você estiver na forma de alter ego. Então, estou na forma de alter ego, não sou atacado quando eu sou alter ego. Não tem essa mamata aqui, vai atacar você. E se não tiver nenhum Minion assassino em jogo, ainda nós temos que procurar no deck, na pilha de descarte por um assassino e revelá-lo. Como todos os assassinos provavelmente aqui vão ter Quick Strike, eles vão dar Quick Strike também. A diferença é que o Quick Strike, tu não toma Quick Strike se você estiver na forma de alter ego, né? E aqui então são as cartas problema do Gambit, os problemas que o Gambit traz para o jogo quando você joga, que ele pode trazer para o jogo quando você jogar com ele. Agora tem as demais cartas, né? Essas cartas aqui você pode usar em outros decks, em cenários diferentes, né? Você tem aqui algumas cartas de herói e você também tem um conjunto modular que você pode colocar no cenário se você quiser jogar. Primeiro vamos falar das cartas de herói que vem. Vem 3 cartas de agressão, né, do aspecto de agressão em vermelho. War Room, sala de guerra, é um suporte, custa 1 de energia, máximo 1 por jogador, então você só pode ter uma dessas em jogo ao mesmo tempo, né? Não tem limitação de você botar quanto você quiser no deck. Resposta: depois que um aliado atacar e derrotar um Minion, a gente exausta essa carta e remove 1 de ameaça de um esquema.
Então isso aqui é para aqueles decks onde você quer que os seus aliados derrotem um monte de minions, e aí isso já dá uma ajuda para o deck de agressão, né, que tem problemas em tirar, geralmente tem problemas em tirar esquema de ameaças, para tirar a ameaça de um esquema, né? Então é para isso, né, uma sala de guerra aqui para os seus aliados. Aí você tem, por 0 de custo, instrução dos X-Men, X-Men Instruction. É um evento que nós só podemos jogar se a gente tiver a característica mutante, né, na nossa identidade. Uma ação de alter ego, a gente pode escolher até 2 aliados X-Men na nossa pilha de descartes e embaralhá-los de volta ao nosso deck. Se a mansão X estiver em jogo, a gente ainda compra uma carta. É igual à educação X-Men Education, mas aqui ela era para cartas específicas do herói, que é para os seus aliados X-Men, né? Então, a gente poderia incluir essa carta no deck inicial do Gambit, seja qual for o aspecto. Ele tem 3 aliados aqui X-Men, certo? E aí nós temos o conjunto modular do Exodus, né? Um vilão dos X-Men que geralmente trabalha com Magneto, né? Você sabe, né? A maioria dos cenários você tem um espaço de customização onde você pode trocar, né, o conjunto modular exigido por qualquer outro conjunto modular. E aqui vem um novo conjunto modular nesse pacote de herói aqui do Gambit, né? Vem esse conjunto modular do Exodus. Então para ir aqui no deck de encontro, meu celular tocando de novo. Então, primeiro aqui é o Exodus, que dá o nome a esse conjunto modular para o deck de encontro. Tem um de esquema, um de ataque, é um acólito, tem as características acólito, elite psionico, ele tem retalhar 1 e também tem a característica Villainous, né? Quando ele ativa, você pega e dá uma carta de boost para ele. Quando revelado, procure o deck de encontro e a pilha de descarte por uma cópia da carta Escudo Psionico e ligue-a ao Exodus, né? Então ele já entra em jogo e já puxa uma outra carta que nós vamos ver daqui a pouco para ele, né? Um attachment, né? Um upgrade de vilão. Tá? Aí diz aqui, eu orgulhosamente sirvo na casa em nome de Magneto, né? Aí vem também aqui nesse conjunto um esquema, tá? Com um símbolo de Hazard, um esquema que te dá cartas a mais durante a fase de encontro, entra com 6 de ameaça. Tem ali a frase, Exodus vê Magneto como salvador dos mutantes e serve como seu arauto. Quando derrotado, o jogador que derrotou este esquema procura o deck de encontro e a pilha de descarte por Exodus e o revela. Então, se tiver essas 2 cartas em jogo, o Exodus e o Herald of Avalon, né, o Arauto de Avalon, primeiro você derrota o Herald of Avalon, depois derrota o Exodus, porque se o Exodus não tiver em jogo, aí você derrota o esquema e puxa ele de volta para o jogo. E o que o Exodus faz? Né? Ele puxa um escudo psionico. Você tem 2 cópias aqui. Tá? O Exodus, quando entra em jogo, puxa isso para ele. Tá? Ligue a um Minion, de outra forma essa carta ganha Search, tá? Tem aqui a característica psionica nessa carta. Dá mais um de esquema e mais um de ataque para o vilão.
Interrupção forçada, quando ligado a um minion que fosse deixar o jogo, ao invés disso, cure todo o dano daquele minion e coloque-o de volta em jogo, então descarta este attachment. Então deixa o minion mais forte e você precisa matar 2 vezes o minion no qual essa carta estiver ligado, né, para se livrar do minion definitivamente. Então, se o minion era muito chato, ele vai ficar 2 vezes mais chato com essa carta e um pouquinho mais forte. É basicamente isso que o escudo psionico faz. E aí você tem Acolyte Frenzy, frenesi do acólito, né, um treachery. Quando revelado, cada minion acólito, no caso aqui só tem o Elos, né? Você poderia ter uma combinação de você tivesse no baralho enquanto os outros acólitos, tá? Mas cada minion acólito engajado com você ativa contra você, né? Então ele dá meio um gang up dos acólitos contra você, contra os acolytes, né? E se você não estiver engajado com um minion acólito, essa carta ganha surge. Se você tira essa carta aqui com uma carta de boost, ela deixa você stunned e confuso, tá? E esse é o deck do Gambit, tá? Eu quis fazer um formato diferente de vídeo, bem detalhado, tá? No próximo vídeo de Board Sagas, tá, nós vamos começar uma série, uma nova partida de Marvel Champions. Vamos jogar com o Gambit, tá, com o seu deck pré-formatado e também com um deck pré-formatado do Homem de Ferro do jogo base e com um deck pré-formatado do aspecto de liderança da Capitã Marvel. Nós jogamos com ela no aspecto de agressão, que não é bem exatamente o deck pré-formatado dela, mas ela é do deck tutorial dela. Agora nós vamos jogar com um deck pré-formatado do aspecto de herói, de liderança, um aspecto que nós não jogamos ainda, um aspecto meio diferente. Então aguardo vocês na terça-feira, vamos começar uma nova partida, vai ser Gambit, Capitã Marvel e Homem de Ferro contra Ultron. Esse que vai ser o jogo, tá? Encerrando a caixa base e depois nós não acabou. Vai vir expansão desse jogo no canal, garantido, tá? Vejo vocês no próximo vídeo de Board Sagas e fui!